Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza, há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro, o que você procura, aqui tem. No programa Visão Espírita, axioma, ação e reação, lei divina, livre-arbítrio, temas que estudaremos juntos nos próximos programas. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita, muita esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação, a alegria de conversar sobre espiritismo com o nosso confrade, companheiro, professor universitário Marco Milani. Marco Milani, ele atua como coordenador da Liga de Pesquisadores Espíritas, é diretor do Departamento de Doutrina da nossa USE São Paulo, presidente da USE Regional Campinas e palestrante espírita. Marco Milani, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Olá, Zola, grande alegria de estar aqui, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Estou retornando, né? Estive já há algum tempo aqui, há bastante tempo, na verdade, mas para mim é uma grande satisfação retornar aqui, falar com você, com os nossos amigos aqui da região. Também lembro o Pascoal, né, que nos convidou também, então fica aqui o nosso registro. Sabe, Marco, bom voltar depois de um tempo. Eu vou te dar uma boa notícia, você continua o mesmo, jovem. Eu gostaria de ter essa certeza, né, mas os poucos cabelos ainda não me dizem isso, né, mas vamos lá. Marco, dividindo com o nosso amigo telespectador, com a nossa amiga telespectadora, como que nós espíritas, como o espiritismo, como Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, em toda a codificação espírita, nós dizemos quais são os atributos de Deus? Perfeito. Quando Kardec estava investigando, né, as respostas dos espíritos, para nós termos uma noção melhor do que seria Deus, e a gente pode até fazer um retrospecto, né, Zola? Se a gente pegar a primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec já rompe com aquela visão antropomórfica, né, de que Deus teria uma imagem, uma aparência humana, né? Então a gente rompe com isso na questão número 1, perguntando o que é Deus, e a resposta dos espíritos, a mais filosófica possível, na inteligência suprema causa primária, já nos permite entender que não dá para a gente comparar Deus com o homem, não dá para a gente ter essa mesma analogia. Entretanto, Kardec procura se aprofundar nessa compreensão para a gente ter uma noção um pouco melhor. Ele pergunta para os espíritos se seria possível nós entendermos a natureza íntima de Deus. Lá na questão número 10 do Livro dos Espíritos, é exatamente essa a pergunta, né, que você traz dos atributos, e Kardec elenca alguns atributos, perguntando se eles resumiriam, se eles dariam uma noção para nós, né, um pouco melhor de Deus. Aí os espíritos respondem, olha, na sua concepção dá, mas não que ela seja completa ou perfeita, né? E o que Kardec perguntou para os espíritos, elencando os atributos, né? Se a gente pegar de maneira literal, na questão número 10 do Livro dos Espíritos, a gente vai entender ali que começa se falando da eternidade. Deus é eterno, né? Ou seja, ele não teria começo nem fim. Ninguém criou Deus, nada criou Deus, senão Deus teria alguma origem, e aquilo que promoveu o seu aparecimento teria uma concepção criadora, né? E fugiria do princípio filosófico de Deus, inteligência suprema e causa primária. Então, se Deus é causa primária, nada
pode ter sido criado antes de Deus, ou colocando aqui a ideia de tempo, e muito menos Deus, né? Então Deus é eterno. Aí a gente vai também para outros atributos que Kardec levanta. Por exemplo, ele é imaterial, ele não está sujeito às transformações da matéria. Nós não temos como identificar o que poderia ser Deus, a gente sabe que ele não é matéria, também não é espírito, tá? Só acrescentando aqui, muita gente diz que Deus seria um espírito diferenciado. Não, Deus criou matéria e Deus criou os espíritos, tá? Então é bem diferente nós identificarmos Deus com aquilo que a gente conhece de nós mesmos. Nós somos filhos de Deus, nós temos sim a marca do Criador, mas não quer dizer que Deus se confunda conosco. Nessa relação ainda se coloca da imutabilidade. Deus não estaria sujeito a transformações, Deus é perfeito, Deus não tem a necessidade, muito menos essa característica de se alterar. Deus é o único. Outro atributo também, ele não existe nenhum tipo de semelhança que se poderia ter no universo ou dentro da realidade com uma outra existência de um segundo Deus ou de outros deuses, né? Deus é único, Deus não tem rivais nessa relação. E dentro da proposta de Kardec, daquilo que ele entenderia de onipotência, né, Deus pode tudo. Deus como Criador, como inteligência suprema, Deus pode tudo. Então ele é considerado onipotente. E ele é soberanamente justo e bom, nas palavras de Kardec, porque ele teria como expressar nas suas próprias leis a plenitude daquilo que nós poderíamos conceber de justiça, não a justiça dos homens, a justiça efetivamente daquilo que rege o universo, e a bondade, aquilo que nós ainda estamos engatinhando para descobrir, que está vinculado à ideia de amor e caridade, mas a benevolência divina, ela é constante, e isso ainda depende da nossa própria evolução para entendermos melhor aquilo que Deus poderia ser. E se você me permitir, Zola, só um comentário também aqui interessante, essa questão de Deus sendo justo e bom, ela sempre promoveu dúvidas, né? Porque o homem pergunta, se nós temos situações difíceis que nós vivenciamos, por que Deus permitiria que isso acontecesse? Grandes pensadores tiveram essa preocupação, né? Colocaram, eu vou citar um deles, que ficou bastante famoso, que é o paradoxo de Epicuro, que foi 300 anos antes de Cristo. Ele disse, como é que Deus permite que o mal exista na Terra? Né? Se Deus é bom, por que o mal existe na Terra? Isso é antes de Cristo até, tá? Com a concepção de Deus. E esse paradoxo, ele continua até hoje. Muitas pessoas, claro que não no Espiritismo. No Espiritismo a gente tem essa compreensão da ideia mais ampla, né? Mas pessoas que concebem só uma encarnação, por exemplo, não conseguem entender justiça em uma encarnação. Por que uns nascem de uma maneira e outros nascem de outra? Onde estaria a justiça divina? E também outros fatos que ocorrem, que até outras abordagens espiritualistas não conseguem identificar e colocam tudo a cargo de mistérios, né? Não existe mistérios no Espiritismo, a gente tenta compreender isso de uma maneira mais racional, mais filosófica, mas também temos muita coisa ainda a desenvolver. Nós somos aprendizes constantes, né? Na medida em que amplia-se a nossa capacidade de entendimento, de esclarecimento, né? De discernimento, nós vamos ampliando o entendimento do que é Deus. Mas a ignorância é grande. No estágio em que estamos, ficamos bem limitados a compreender Deus e a sua grandiosidade, né? Não é em vão que vão nos dizer que falta-nos um sentido, né? Porque falta-nos um sentido. Eu acho que faltam muito mais, eu acho que faltam uns sentidos. Nessa questão 10, né, que a gente convida todo mundo a lê-la, e é justamente aí onde o Zola está destacando que os espíritos dizem que nos falta um sentido, e o Zola comentou muito bem, né, que por bondade, né, ele está falando um sentido. Uns. Uns.
Voltando às nossas reflexões, dividindo o nosso entendimento espírita com todos que nos assistem, né? No livro terceiro de O Livro dos Espíritos, Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade, como essa lei nos ajuda a entender os acontecimentos que nos envolvem, porque você agora bem ponderou que somos assolados por uma série de situações, estamos vendo acontecer fatos que marcam, dói. Às vezes temos ainda o esforço de nos colocarmos no lugar dos outros, né? E perceber a dor que aquilo causa, né? Como é que você sente o que aquilo impacta no nosso irmão, independente de onde ele esteja, em que lugar do orbe ele esteja, né? Eu fico imaginando hoje, né? A sensação de um povo sendo bombardeado, né? Por uma guerra que fica difícil de nós entendermos de longe as razões, mas guerra não tem razão mais, mas elas estão aí. Né? E assim outras situações como a fome, o abandono, e uma série de questões sociais que assolam a humanidade. Né? Como é que a lei de liberdade, como é que essa lei nos ajuda a entender isto, porque tem hora que o conflito íntimo é grande, né? Fica difícil perceber aí a presença de Deus, né? Justamente porque a gente está aprendendo com os nossos próprios problemas, as nossas deficiências, nossas dificuldades, e isso tem que vir à mostra, né? Nada mais são essas situações difíceis, a maioria delas provocadas por nós mesmos. Claro que tem aquelas que são naturais, que independem da vontade do homem, que nós vivenciamos com os chamados flagelos naturais. Aí, nas questões 737 até 741, já são explicadas, né, os motivos como oportunidades de aprimoramento, não de castigo ou punição, nada disso. São oportunidades de aprimoramento, mas também aquelas que são provocadas pelo homem mostram a nossa imprevidência, a nossa falta de coletividade, no seu sentido de empatia, e isso vai aflorar em algum momento. Qualquer ato egoísta e orgulhoso, ele vai ter um efeito, ele vai ter reflexos que, conforme o tipo de ação que nós estivermos fazendo, esse reflexo ele pode ser somente individual, como pode ser coletivo. Então, as guerras e todas as situações que nós vivenciamos, elas caminham conforme nós vamos amadurecendo também, e não é só na questão da tecnologia, é na questão de comportamento moral e de respeito ao próximo. Hoje nós estamos melhores que ontem, por incrível que possa parecer, né, hoje nós estamos melhores do que ontem, porque o nosso progresso ele pode ser não tão perceptível numa encarnação, mas as preocupações que nós temos hoje, até o respeito pelo ser humano, pela natureza e outras questões, que hoje já se tornam um pouco mais fáceis de serem compreendidos, há algum tempo atrás não era. E aí já mostra um sinal de aprimoramento. Culturalmente, nós temos diferenças no planeta. Não quer dizer que, quando a gente fala do planeta Terra, estamos falando todo mundo igual. Não. Em algumas culturas, hábitos e costumes são mais desenvolvidos do que outros. Kardec teve a preocupação de fazer uma analogia também com os povos da época, sempre na questão da civilização. Muita gente não entende isso, acha que Kardec, inclusive, era até racista, né? Porque ele fazia comparações. Ele não estava comparando cor de pele, ele não estava comparando nada disso. Ele estava falando nível de desenvolvimento civilizatório, né? De hábitos e costumes. E povos que se marcam, por exemplo, uma tribo de canibais. Né? Uma tribo de canibais, obviamente, por mais que sejam espíritos em evolução, você tem hábitos e costumes ali que são primitivos. Né? E quando você trabalha essa questão no aperfeiçoamento das relações sociais, obviamente nós vamos encontrar civilizações mais desenvolvidas nesse ou naquele aspecto, mas não quer dizer que moralmente em todos os aspectos estejam. Até existem questões que Kardec coloca sobre o infanticídio, e ele faz de maneira até de surpresa, né, ou de perplexidade. Como que povos intelectualmente desenvolvidos conseguem promover ou ainda colocar isso como uma prática, né, o infanticídio, e aí a gente já pode até colocar o aborto,
né, nessa relação. E os espíritos respondem, não necessariamente o progresso intelectual é acompanhado, no primeiro momento, da moralidade, do desenvolvimento moral. Isso tende também a acontecer, mas não simultaneamente. Então, veja que o fato de nós estarmos desenvolvendo a inteligência, e já nos resolve vários problemas, né? Mas é a aplicação desse conhecimento moral que vai harmonizar e atenuar todas essas dificuldades que você comentou. Como é que a gente convive com isso? E por que Deus, de novo, né, vivenciando essa nossa experiência aqui, como é que a gente se relaciona com Deus diante de tudo isso? Como oportunidade evolutiva para nós nos conhecermos. É diante dos fatos que nós vamos encontrar respostas para saber quem nós somos. Geralmente, as pessoas gostam de olhar para o outro com críticas. Não estou falando que isso é para qualquer coisa, mas o olhar crítico sobre hábitos e costumes de outras pessoas, isso é muito fácil para muita gente, né? Que vê defeitos de maneira muito fácil. Mas ver as qualidades é um exercício que nós deveríamos fazer, porque todos têm qualidades, todos sem exceção. Por mais que o comportamento se destaque no sentido negativo em alguma situação, esta mesma pessoa está em evolução, mas também tem qualidades a serem desenvolvidas. E a gente vai aprendendo com isso. Quem a gente critica hoje, a gente não sabe se no passado nós já não fizemos pior, ou a mesma coisa, ou até, quem sabe, situações futuras que nós vamos vivenciar também nos desperte situações que nós possamos escolher de maneira equivocada, né, as alternativas de ação e efetivamente sermos um transtorno para a própria sociedade. Nós estamos aprendendo juntos. Ninguém reencarna aqui por incompatibilidade, né, de hábitos e costumes. O nosso nível moral é o mesmo. Quem reencarnou na Terra aqui, reencarnou porque está afim com esse nível moral. E nós vamos aprendendo uns com os outros. Mas não é porque nós também temos exemplos muito bons que devem ser colocados como referência mesmo para nós seguirmos, né? Que simplesmente só esses exemplos vão nos transformar. Nós temos que praticar. E a Terra é um grande mundo de aprendizado, né? De aprendizagem, no caso. A gente busca, através das nossas experiências, colocar em prática aquilo que a gente considera certo e cabe aí a dedicação de cada um, mesmo diante das calamidades que nós estamos vendo, provocadas, como nós comentamos agora há pouco, né? Comentadas, vivenciadas, a maioria delas, por nossa própria causa, né? Nós criamos estas situações, não foi nada de Deus está fazendo isso, nós criamos isso dentro de um cenário que nós estamos aprendendo com ele. Sabe, Marco, eu fico de vez em quando fazendo algumas reflexões, né? Alguns pensamentos, né? Nós somos livres para tomarmos decisões, mas principalmente para as nossas escolhas, né? Como é que nós nos posicionamos, com que olhar temos, né? Será que no exercício da nossa plena liberdade, lá dentro do nosso íntimo, quando a gente assiste algumas coisas, a gente fala, não, é isso mesmo, tem que ser assim mesmo, né? Aí vai dando mostras de quem somos, né? O que carregamos dentro de nós e como é o nosso olhar perante estas situações. E ali naquele momento de pensamento, nós estamos pleno do nosso livre-arbítrio, né? Porque tirou esse, não tem mais, né, Marco? Exatamente. E você destaca muito bem, né, Zola, a questão da liberdade e do livre-arbítrio. Nós temos, dentro de um contexto, opções para escolher este ou aquele caminho. Claro que o contexto ele é dado, mas nós podemos escolher este ou aquele caminho. Muita gente acha que o fato de nós buscarmos a liberdade por si só, de ter capacidade para escolher as nossas ações, isso automaticamente já seria o grande objetivo de todo mundo conseguir fazer o que bem entende. Não, né? A gente vai descobrindo que algumas ações que nós fazemos, elas não são boas nem para nós, nem para os outros. Mas isso faz parte, né, desse desenvolvimento. E quanto mais nós descobrimos, e aí vem a lei natural,
mas nós temos aí sim a liberdade de agir como crianças que, no começo, mais tuteladas e depois ganhando responsabilidade, vão agindo por si próprias ou por conta própria. É como criança mesmo, né? A mãe não deixa a criança tomar decisão do que se vai comprar para fazer o almoço de casa. Mas outras coisas eu vou fazer uma partezinha. As mães estão perdendo o controle de algumas outras coisas. Então, porque muitas vezes querem suprir uma carência ou uma deficiência educativa, né, colocando a responsabilidade no próprio filho. Quando o pai fala para o filho, olha, não vai lá e não pode pôr o dedo na tomada. Não pode pôr o dedo na tomada. Aí a criança birrenta vai lá e põe o dedo na tomada. Ela está sujeita a levar um choque, né? E vai fazer mal para ela. Por mais que ele tenha avisado, cabe a ela, com a sua autonomia de liberdade, né, experimentar. Se ela experimentou pôr o dedinho na tomada, esse fato vai gerar nela, primeiro dor, mas vai gerar para ela também um aprendizado. Nós estamos constantemente sendo avisados, não faça isso, mas nós vamos lá e fazemos, né? Jesus já nos disse há 2000 anos atrás o que nós deveríamos fazer, né, em termos morais. Nós insistimos em fazer o contrário. Então, nós arcamos com essas responsabilidades, é liberdade nossa, e nós assumimos a consequência disso. É a máxima, né? A semeadura é livre. A colheita é consequência, ela é natural, ela virá naturalmente. E nós falamos isso apenas no intuito de alerta, não é no intuito de condenar, de pôr medo, de ameaça, porque esse tempo ele está passando. As consciências hoje, elas precisam se sentir esclarecidas e não amedrontadas, né? Esse é um dos grandes valores do Espiritismo, da liberdade, de lhe mostrar, olha, do mesmo jeito que você pode escolher, você vai ter que responsabilizar-se pelas suas escolhas. Se o aluno não estuda, né, ele sabe qual é a consequência do não estudo. E ele está começando a perceber que a consequência do não estudo não é só tirar nota na prova ou na escola. Vai se repercutir na existência dele toda a falta de conhecimento, a falta de capacitação, né? É bacana a gente dizer, né? Aprende no momento certo, não deixa a vida te ensinar, porque a vida quando ensina, ela ensina nem sempre de um jeito amoroso, né? Mas, Marco, nós estamos caminhando para o encerramento deste primeiro programa Visão Espírita. Os argumentos são claros, a conversa é agradável, você tem trazido muita informação e conteúdo para nós. No item 7 do capítulo 10, Lei de Liberdade, questão 872, resumo teórico das relações humanas, Kardec vai escrever: a fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe-se a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a sua importância. Eu te pergunto, existe fatalidade? Os espíritos tomaram cuidado de separar, né, o significado de fatalidade. E aí eles, na primeira interpretação, como um acontecimento inflexível, né, como algo já pré-determinado, que não se tenha nenhum tipo de ação para se mudar ou para se tomar escolhas, né, nesse caso, não existe esta fatalidade de nós sermos, e aí os espíritos até fazem essa analogia, nós não somos máquinas, né, que estamos aqui cumprindo um papel de maneira mecânica. Até na questão 872, né, ele traz a reflexão de que nós temos, dentro do contexto, nós falamos agora há pouco, dentro de um contexto, nós temos sim a liberdade para escolher esta ou aquela ação, e isso não é fatalidade. A consequência do que nós fizermos também está dentro das leis naturais. Tanto agindo bem ou agindo de maneira equivocada, nós vamos interagir com as leis naturais, estas são inflexíveis. Ou seja,
nós sempre teremos a oportunidade de nos depararmos com os nossos atos. Então, a fatalidade aí, ela só tem uma, que aí eu vou trazer agora já no aspecto evolutivo. Todos nós, sem exceção, vamos nos realizar plenamente como espíritos puros, porque desde o momento da criação, nós carregamos esse germe da perfectibilidade. E conforme nós vamos nos desenvolvendo moral e intelectualmente, nós vamos aflorando isso até a plena realização no grau máximo, que é espírito puro. Isso é fatal, a gente vai vivenciar isso. Todos nós aqui já somos potencialmente espíritos puros, mas nós precisamos vivenciar experiências para deixar isso, para aflorar. Kardec até comenta isso na Gênesis, ele faz a comparação da semente do carvalho, né? Pega a sementinha e aquela árvore frondosa e fala, ó, a semente não é parecida, né, visualmente com o carvalho, mas ela é o carvalho em potência. E nós somos espíritos puros em potência. Então, a fatalidade é essa. Nós vamos nos transformar, nós vamos nos mostrar espíritos puros. Mas até lá, nós estamos escolhendo caminhos para fazer com que isso aflore e nós vamos arcar com essa responsabilidade. Podemos ir mais rápido ou podemos permanecer num processo mais dolorido, vamos chamar assim, né, de não aprender com os nossos erros. Marco, caminhando agora para o encerramento, eu peço que você deixe uma mensagem, porque eu já vou fazer o convite ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, que essa conversa agradável continua no próximo programa Visão Espírita. Mas encerrando esse, eu peço que você deixe uma mensagem. Bom, a mensagem central, né, e dentro daquilo que os seus hábitos, né, já mostram, né, pelo dia a dia, o mais importante é aquilo que Kardec já perguntou para os espíritos, como é que a gente faz para se melhorar, a maneira mais prática. E os espíritos disseram, autoconhecimento, né? Eles fizeram sempre o processo de olhar para dentro de si, como nós podemos melhorar. Então, a minha frase final aqui é, vamos ter a coragem de olhar para nós mesmos e enfrentar aqueles desafios de buscar a melhoria dos hábitos que nós sabemos que podem ser melhorados, mas sem a preocupação de ficar olhando para os outros. Vamos olhar para nós, para a gente ser o exemplo daquilo que nós gostaríamos de nos modificar. Muito obrigado, Marco. O programa Visão Espírita agradece a você, amigo e amiga telespectadora, que permaneceu conosco. E que, se há algo que podemos fazer ao olhar para os outros, é lembrar do ensino de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, e aí sim, amar o próximo como a ti mesmo. Amar os outros é algo essencial na nossa existência. É ali que tudo ganha um significado sublime. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.